Olá pessoal, eu sou o Cole Adestrador e mais uma vez a gente está aqui para passar para vocês algumas ideias sobre comportamento de cachorro e como que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com esses cães. O assunto de hoje é escolha de filhote. Normalmente as pessoas escolhem cachorro por impulso, então ele vê um filhote que é bonito, foi na casa de alguém, gostou do filhote, aí ele vai lá e escolhe um cachorro e leva para casa dele. E geralmente esse tipo de escolha é desastrosa, porque a pessoa acaba pegando um cachorro que não é do jeito que ela queria, tá? Existem casos de cães que são recolhidos da rua, que, por exemplo, eu tenho aqui já que a ninhada estava passando fome e a gente quis salvar o filhote, então eu trouxe esse cachorro para casa. Aí foi uma escolha emocional, mas assim tem uma finalidade de salvar um cachorrinho, levar para casa um cachorrinho para que ele tenha uma vida melhor do que ele teria se ficasse lá na ninhada, tá? Aí tirando esse processo que a gente tem esse impulso de salvar cachorro, de querer tratar bem um cachorro que está maltratado, a escolha do filhote deve ser racional e não emocional, tá bom? Então, é importante, muito importante, você escolher o cachorro certo, porque você vai conviver com ele uma boa parte da sua vida, né? O cachorro vive aí 10 anos, 12, 15 anos. Então você está levando para dentro da sua casa um ser vivo que vai passar com você um bom tempo aí. E ele vem com uma série de características que são características da raça do cachorro, né? Coisas que você não pode se livrar durante o processo aí de conviver com esse cachorro. Por exemplo, quando você vai escolher um cachorro, a primeira coisa que você pensa você quer um macho ou uma fêmea? Então aí tem diferença, tá? A fêmea é mais caseira, o macho é mais rueiro, ele sai mais de casa. A fêmea urina no chão. Algumas fêmeas urina por demarcação de território, mas a maioria não, é só por necessidade fisiológica. Então você ensinou o banheiro para ela, ela não vai ficar urinando pela casa. Enquanto o macho, ele tem esse problema de demarcar território e ele levanta a perna para urinar. Então aí você pega um cachorro macho, aí leva para sua casa, depois quando ele cresce ele fica urinando nos móveis e aí você fica reclamando porque o cachorro urina nos móveis, né? Aí foi você que escolheu o macho para levar dentro de casa. Então você tem que pensar que essa escolha é importante porque tem consequências positivas e consequências negativas. Existem algumas formas de diminuir a urina do macho dentro de casa. Quer dizer, você escolhe alguns lugares para ele urinar e quando ele urina em locais que você não quer, né? Aí você faz um treinamento para ele deixar de escolher aquele local, mas é um treinamento complicado, demorado, você tem que fazer isso a vida inteira. Então, se você não quer um cachorro que urina nos seus móveis, se você vai ter um cachorro dentro de casa, dentro do apartamento, você não deve escolher um macho, seria uma opção errada, tá? Agora, se você tem cachorro no quintal, que tem espaço, que o quintal é grande, que é casa, né? Então você teria mais condições de ter um macho. Mesmo assim, eles urinam na roda dos carros, né? Nos pilares da área, nos vasos, né? E assim por diante. Então, se é macho ou fêmea, se pensa bem, sempre pesquisa, procura na internet. Hoje tem muitos profissionais que falam sobre esses assuntos de comportamento de cachorro para você fazer uma escolha certa. Então, primeira coisa que você tem que ver, se você quer um macho ou uma fêmea, tá? Outra coisa que você tem que ver muito, que é muito importante, qual o tempo que você tem para esse cachorro, tá? Cachorro é um ser social, ele tem necessidade de viver em grupo, ele tem necessidade de conviver com as pessoas da família. Então, se você não tem esse tempo para o seu cachorro, não tenha um cachorro, porque ele vai exigir de você um certo tempo. Então, você tem que fazer caminhada, levar ele em passeios, você tem que ter um tempo para levar no veterinário e outras atividades que ele tem que fazer. Se você não tem o tempo para o cachorro, então aí você vai ter uma despesa de contratar adestrador, de contratar passeador, de levar ele na creche, né, e assim por diante. Agora, o que você não pode fazer
colocar um cachorro dentro de um apartamento. Se você sai de manhã e volta de noite, esse cachorro vai passar o dia todo sozinho, né? Se não tiver outras pessoas dentro do apartamento para conviver com ele, né? Então ele vai ficar fazendo arte. E aí você vai ficar reclamando, oh, mas ele destrói tudo, mas o meu cachorro é muito agitado, é isso, aquilo, porque você não está dando a ele o tempo necessário, né, que ele tem que ter de convivência com você, tá bom? Outra coisa importante que você tem que pensar muito, qual o espaço que você tem para o cachorro, tá? Então se você mora num apartamento pequeno, só tem uma área de serviço, aí você tem que escolher um cachorro de pequeno porte, entendeu? E cães que tem pouca energia. Se você escolher, por exemplo, um heeler, que é um cachorro de pastoreio, que tem energia para andar o dia inteiro atrás de cavalo, né? Tocando gado no pasto, aí você leva ele num apartamento pequeno que só tem uma área de serviço. Ele vai se tornar um transtorno na sua vida, porque ele tem uma carga de energia grande e aí ele não tem como descarregar essa energia. Ele vai descarregar na sua casa, ele vai destruir a sua casa, né? E quando você chega em casa, ele vai ficar pulando em cima, ele vai te incomodar muito. A não ser, por isso que eu estou falando vários itens para você pensar, a não ser que você tenha tempo para fazer um passeio longo com ele, se você corre com ele, se você anda de bicicleta com o cachorro, ou então se você contrata um passeador que anda com ele de manhã, anda à tarde, né? Ou você leva numa creche que ele vai descarregar energia, né? Então aí se você, por exemplo, não tem espaço, mas você tem tempo ou tem condições de pagar um profissional para descarregar essa energia, você pode ter um healer dentro de casa, entendeu? Caso contrário, não. Você não pode pegar um cachorro desse e colocar dentro de um apartamento sem espaço para ele e sem tempo para queimar a energia dele. Ele vai se transformar num problema sério. E aí o que acontece? Essa energia acumulada vai se transformando em uma série de problemas, ele vai criando uma série de neuroses, ele fica muito ansioso, por exemplo, com a sua chegada, essa ansiedade vai gerar uma série de problemas de comportamento, né? E aí para corrigir o comportamento você tem que corrigir a ansiedade, para corrigir a ansiedade você tem que dar espaço para ele, e aí você não tem o espaço, então como você vai conviver com um cachorro dessa forma? Fica difícil, né? Os adestradores tentam, mas é comum a gente chegar na casa quando a pessoa chama e encontrar a situação desse tipo, né? Então você não tem como corrigir o problema, porque para corrigir o problema você tem que corrigir a causa, e a causa é falta de espaço. Então aí como que eu vou fazer? Não tem como você resolver o problema. A gente faz alguns métodos, alguns processos que ameniza, né? Mas não consegue resolver o problema, tá? Outra coisa importante para a pessoa pensar bem antes de escolher o cachorro, é quanto dinheiro você tem disponível para gastar com esse cachorro, tá? A diferença é muito grande de uma raça para outra. Se você tem um cachorro, por exemplo, que é um cachorro de pelo e ele vai conviver dentro de casa, vai dormir na cama, esse cachorro tem que ir no pet shopping no mínimo uma vez por semana, né? De preferência 2 por semana, porque ele vai conviver muito próximo de você e é um cachorro de pelo. Aí você não pode passar 20 dias sem dar um banho nele, que o pelo embaraça tudo e aí vai dar uma série de problemas, tá? E se você tem um cachorro de pelo curto, por exemplo, você mesmo pode dar banho em casa. Aí se você tem esse tempo disponível, se você tem um espaço para dar banho nele e você mesmo dá o banho, então você não vai ter essa despesa de levar no pet shopping para dar banho. Que nem eu estava falando de um healer você pode dar banho em casa, né? Aí você não vai gastar esse dinheiro com o pet shopping, né? Pode, lógico, se você puder levar no pet shopping, ele vai ser bem tratado lá, você pode levar ele lá, mas é um caso assim que eu estou falando para pessoas que têm, vamos dizer assim, quantidades de dinheiro para gastar com o cachorro diferente. Então tem pessoas que ganham bem, pode gastar mais, tem pessoa que ganha pouco e tem o cachorro da mesma forma. Então aí se você não pode pagar, você tem que fazer, né? E aí você tem que pensar também qual ração você vai usar. Se é um cachorro rústico, né, ele pode usar uma ração média, de média qualidade. Se é um cachorro, por exemplo, de pelo muito enjoado, ele precisa de uma ração própria para que o pelo dele fique bonito. Então aí você tem que ver qual tipo de ração que você pode comprar também. Hoje em dia tem ração de todo preço, inclusive algumas aí são muito caras, né? E aí você precisa pensar também
de forma assim, sem preconceito, né, de forma bem definida, quanto dinheiro você pode gastar com esse cachorro, porque hoje em dia um cachorro, se for bem tratado, ele acaba custando caro, né? O material que você usa para tratar bem um cachorro é caro. Tem profissional que trabalha adestrador, passeador, tem creche, tem veterinária, os veterinários hoje são muito bons, né? Só que custa dinheiro, né? E aí você tem que pensar quanto dinheiro você pode gastar, tá bom? Outra coisa que você tem que pensar bem é quais os problemas que esse cachorro pode causar durante a convivência com você. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pastor alemão é um cachorro que solta muito pelo. Então você tem que escovar ele 2 vezes por semana. Se você não escovar, a sua casa é de cerâmica, o pelo vai lá na panela. Se você estiver fazendo comida, o vento joga o pelo lá na panela. Então você tem que escovar ele 2 vezes por semana. Então é um problema da raça pastor alemão, tá? Se você tiver um cachorro de pelo curto, que não troca muito pelo, você não vai ter esse problema, né? Então você tem que pensar nisso daí. Por exemplo, você tem uma casa nova e um jardim novo. E aí você vai pegar um cachorro, um filhote novo, e vai criar ele nesse jardim. Ele vai destruir o jardim. O cachorro faz buraco, ele destrói as plantas. E até você ensinar ele e esperar ele passar por esse processo de não destruir mais as plantas, o seu jardim já foi destruído. Então o que você tem que pensar? Bom, eu vou ter um cachorro, eu sei que ele vai destruir o meu jardim, então eu vou deixar para arrumar o jardim quando o cachorro estiver adulto, que aí ele não vai mais estragar o jardim, né? Então eu estou falando para vocês de experiências que a gente tem no dia a dia com a convivência, né, com esses problemas. Então a pessoa faz uma casa nova, tem um jardim enorme, gasta um monte de dinheiro para fazer o jardim e aí traz um cachorro novo e o cachorro vai lá fazer buraco no jardim. Aí a pessoa fica assim, nervosa, descontente com o cachorro, tá? Existem processos para você corrigir isso, mas tudo que a gente faz com o cachorro é demorado. Então, mesmo que um adestrador, você contrata um adestrador bom para corrigir os problemas, até ele corrigir esse problema, vai levar um tempo, né? E aí você vai perder o seu jardim por causa do cachorro novo que você escolheu. Então, se você tem, por exemplo, uma área, um corredor fechado onde ele pode ficar quando você não está presente, aí depois quando você está em casa você solta ele no jardim e fica olhando para ele brincar no jardim e dar bronca nele quando ele vai estragar alguma planta, aí você pode ter um cachorro no seu jardim novo, não tem problema. Só que tem pessoas que não têm essa condição, ele só tem o só tem o jardim para deixar o cachorro. Então aí você tem que pensar bem o que você vai fazer, tá? Além do jardim que eu estou falando, existe um monte de problemas que o cachorro vai causar. Por exemplo, ele vai destruir os móveis da sua casa. Então não existe um cachorro que não vai destruir nada. Existe cachorro que destrói mais, existe cachorro que destrói menos. Existem processos de adestramento para você ensinar ele a não destruir. Só que mesmo você fazendo esse processo de adestrar o cachorro para não destruir os móveis, né, você vai perder alguma coisa, tá? Então tem que ver se você está disposto a perder o pé do seu sofá pela convivência com o cachorro, tá? Aí a gente vai, através dessa conversa, por exemplo, que eu estou fazendo com vocês, você vai definir uma raça, por exemplo, que você já viu o tempo, o dinheiro, os problemas que ele pode causar. Então você escolheu uma raça de cachorro. Antes de você comprar esse cachorro, de você adquirir esse cachorro, você pesquisa a raça, pesquisa mais aprofundado. Hoje tem na internet tudo que você quiser saber sobre as raças de cães. Então eu não me lembro o número exato, mas se eu não me engano são quase 500 raças de cães que tem no mundo. E além desses cães tem os vira-lata, que são cachorro mestiço, tá? E aí você tem um amplo leque aí de escolha. Aí você vai escolher uma raça. Aí você verifica bem as características da raça. Se você pegar, por exemplo, um Border Collie, ele ainda vou fazer um vídeo sobre Border Collie. Ele tem 3 linhagens, que é uma linhagem de companhia, outra linhagem de agility e outra linhagem de pastoreio. Então, se você escolher um cachorro da linhagem de agility ou de pastoreio e colocar dentro de um apartamento, você vai ter problema, porque é um cachorro que ele vai ficar pulando em cima dos seus móveis o dia inteiro, que ele tem muita energia para queimar.
Então aí você verifica, estuda bem a raça antes de você concluir qual cachorro que você quer, tá? E aí depois que você fez uma boa pesquisa, você pensou em todos essas possibilidades que eu estou falando. Quando você começar a pensar, vai aparecer outras, né, possibilidades de você ter que pensar num assunto ou no outro. Converse com a sua família, com as pessoas que convivem com você, vê se elas estão dispostas a ter um cachorro desse dentro de casa, e aí então você faz uma escolha com segurança, uma escolha que não vai te causar problema, tá? Muitas vezes a gente vê com tristeza, né, que a pessoa escolheu o cachorro errado, a gente vai lá para adestrar o cachorro e a pessoa fica reclamando do cachorro, e eu sou obrigado a falar para ele: você escolheu esse cachorro, é característica da raça. Então, se você não quer isso que o cachorro está fazendo, você deveria ter escolhido outra raça de cachorro. E aí, só que vai fazer o que com o cachorro? Vai abandonar ele na rua? A pessoa é obrigada a conviver com o cachorro o resto da vida, tá? Tomara que eu tenha ajudado vocês, que vocês façam uma escolha mais consciente na próxima vez que forem pegar um cachorro, né? E se precisar, a gente está aqui para ajudar com orientações e assuntos que a gente coloca aí no canal, né? Para que vocês tenham uma boa convivência com os cães e que vocês sejam felizes com ele e ele também seja um cachorro feliz dentro da sua casa, tá? Não esquece de deixar um like aí, se inscreve no canal e divulga o nosso canal para que as pessoas possam ter mais informações, essas informações que a gente divulga aqui. Um abraço e até a próxima.